Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o tema é autismo ou transtorno do espectro autista. Aqui eu vou falar sobre a relação dentre uma das coisas, que estão associadas com o aumento do risco do autismo. Aqui eu vou estar falando sobre a questão das drogas farmacêuticas ou medicamentos, como você preferir. Mas antes de mais nada, eu peço que você vá deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo para saber que esse tema do autismo você tem interesse, e portanto isso é um retorno para mim saber que eu vou precisar estar sempre atualizando com conteúdos relacionados a isso, porque eu sei que tem gente que está interessada nisso. Então vai deixando o seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não está fazendo parte do canal, eu convido você a fazer isso agora. Basta que aqui embaixo você procure um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois de clicar nele, ativa também o sino. Porque daí, quando eu postar um conteúdo novo por aqui, o YouTube, pelo menos na teoria, ele vai te avisar para você realmente não perder nada. Ok? Então, gente, vamos lá. Realmente, como eu meio que adiantei, existem várias coisas que acabam sendo divulgadas no meio científico relacionadas ao autismo, de que, está relacionado. Isso aqui também está relacionado, isso aqui induz, isso aqui aumenta o risco. Então são várias coisas, são vários artigos que falam, uns de umas coisas, outros de outras coisas. E eu pretendo ir falando sobre cada uma dessas coisas, cada um desses artigos que eu for lendo, eu pretendo ir atualizando vocês, tá? Então é uma coisa que eu realmente sei que muita gente precisa e eu, como nutricionista, como profissional da área de saúde, entendo que é uma das minhas funções, promover saúde. E aí hoje eu vou estar destacando aqui, essa questão das drogas farmacêuticas, porque sim, já é um adiantamento aí, de que sim, tem relação de drogas farmacêuticas com indução ao autismo, ou aumento do risco, para ser mais certo nas palavras. Então eu vou mostrar aí na tela para vocês um print de um trecho de um artigo científico, que é de 2016. Então eu vou ler já traduzindo, o trecho. Então tá aí na tela já. Aí na tela vocês conferem, o título do artigo. Então é a referência caso você queira ler depois na íntegra. E logo abaixo você tem aí justamente o trecho que eu vou estar lendo, como eu disse, de forma traduzida. Então vamos lá. O que diz aí no trecho é o seguinte: tratamento materno com drogas farmacêuticas, como o ácido valproico, talidomida e antidepressivos, especificamente inibidores seletivos da recaptação de serotonina, especialmente durante o primeiro trimestre da gravidez, tem sido associado com um risco aumentado de transtorno do espectro autista na criança. Então agora que eu já li, vamos interpretar o que nós lemos juntos aqui. Perceba, aqui está falando, alguns exemplos de medicamentos, tá? Ácido valproico, talidomida e antidepressivos. Quando ele cita antidepressivos, ele ainda especificou, especificamente, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Porque um antidepressivo, ou melhor, os antidepressivos, eles não têm necessariamente o mesmo mecanismo de ação. Existem subgrupos ou classes, vamos dizer assim, de antidepressivos. Então aqui ele está citando de forma específica esse subtipo de antidepressivo, esses que têm uma relação com a atividade da serotonina. Pronto. Só que aqui ele diz ainda que esses medicamentos, eles têm uma relação de aumentar o risco de autismo na criança, naquela mulher que está grávida, principalmente se essa mulher gestante usar alguns desses medicamentos aí, ou algum deles, no primeiro trimestre. Então, se a mulher usar no primeiro trimestre gestacional, o risco é mais evidente pela literatura científica. Porém, qual é a grande questão? Significa que necessariamente todo mundo que tiver nessa situação, mulher grávida, usou de repente, vamos supor, a mulher usou sem saber que existia esse risco, e agora a criança vai nascer autista? Claro que não é bem assim, gente? É apenas uma questão de que o risco vai aumentar do feto, que depois vai se tornar uma criança, fora da barriga, dessa criança ser uma criança com o autismo. É um risco, não significa que necessariamente vai ser assim. Mas outra coisa que é importante deixar claro é: esse risco só existe se a mulher usar no primeiro trimestre, quer dizer que passado o primeiro trimestre
essa mulher já tinha um histórico de depressão, aí ela poupou de usar isso, juntamente, né, com os profissionais que acompanham, por conta desse risco, e passado o primeiro trimestre, será que é seguro então agora usar, porque não existe mais risco? Também não é assim, tá? Então se você, mulher, usar um medicamento desse depois do primeiro trimestre, também poderá ter um risco. Ninguém garante que não. Apenas é aquilo, são dados, gente, dados estatísticos, dados científicos. Nesse estudo aqui de revisão, enfim, a apuração que foi feita mostra que o risco ele é maior, o risco ele é mais evidente se for no primeiro trimestre. Talvez justamente porque é no primeiro trimestre que é, digamos, o ponto-chave ali, né, de você realmente... é o início da gravidez, né? Então muitas vezes a gravidez ela pode acabar tendo um desenrolar totalmente diferente a depender do como você teve a gravidez logo no iniciozinho. Então talvez seja por conta disso, né? De que no início, se você já usar, talvez o risco seja muito maior. E além disso, também, se você, por exemplo, usou esses medicamentos antes da gravidez, tá? Então você ainda não estava grávida, mas você já usava esses medicamentos, ou algum deles, né? Quando você descobriu a gravidez, você parou de usar. E aí, o risco agora é zero? Também não. Não necessariamente você anula o efeito daquele medicamento ali. Então é importante entender que esses medicamentos aí são associados ao autismo. Se você usou antes de estar grávida, pode interferir depois quando você engravidar? Talvez sim. E aquilo que eu falei antes, depois do primeiro trimestre também. A questão é que no primeiro trimestre é mais específico, a evidência é mais forte, tá? Inclusive, para poder, digamos, complementar o que eu acabei de falar aqui, né, de que, então se a mulher usou antes, quando nem estava grávida, e se depois, quando ela engravidou, ela não está mais usando, ainda pode ter um risco por conta do efeito do medicamento, como assim? Então, pode, numa questão de possibilidade, porque já existem estudos aí mostrando que o efeito de fármacos pode ser cumulativo. Ou seja, o que você usa hoje de medicamento pode interferir na terceira geração sua. Exemplo, a sua avó. O que a sua avó usou, o seu avô, enfim, né, os seus avós usaram, pode interferir em você, que é neto deles, vamos supor assim, né? Então, os avós tiveram seus filhos e esses filhos tiveram outros filhos. Então, esses netos podem estar tendo interferências de saúde hoje diante de medicamentos que foram usados por seus avós. Sim, isso existe. Só que ao mesmo tempo também existe o que aí, né? Ok, seus avós podem ter usado medicamentos, seus avós podem ter tido um estilo de vida inadequado, mas os seus pais tiveram um estilo de vida mais saudável. Então eles podem, os seus pais, terem reprogramado todo um ambiente ali interno que favorecesse com que você, que são os netos, né, daqueles avós, vocês nascessem mais protegidos. Justamente porque os seus pais, a sua mãe, teve uma gestação com maior cuidado, com mais saúde. Então isso tudo aqui que eu estou falando significa, gente, programação ou reprogramação metabólica, programação ou reprogramação genética, de expressão de genes, epigenética. Se você acabou de descobrir uma gravidez, vá se cuidar, procure profissionais para te assessorarem, te ajudarem nesse sentido. Se você ainda não está numa fase gestacional, mas pretende, né, ou seja, uma gravidez aí que está sendo planejada, também se preocupe já agora com profissionais. Não ache que o profissional, o nutricionista, o médico só é importante depois que a gravidez começa. Não, gente. Espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe aqui. Se sim, ó, deixe seu joinha. Se você não deixou lá no começo quando eu pedi, deixa agora. Aqui embaixo nos comentários, se você gostou, me escreva. Qualquer dúvida, pergunte. Ou simplesmente, se você quiser colaborar com a nossa discussão, participe, tá? Compartilhe esse vídeo com o que possa interessar com mais informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estão aqui na tela. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link da playlist sobre o autismo, onde você poderá conferir outros vídeos que eu já fiz relacionados a esse tema. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha bem aqui, que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por ter me assistido até o final. Hoje eu fico por aqui e até o próximo vídeo.